Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Duas vezes, no capítulo 1 de sua primeira carta, Pedro disse que seus leitores foram regenerados, isto é, nasceram de novo. Com isso, nós conseguimos entender que os cristãos têm uma nova vida, um novo comportamento. Não estamos mais presos ao fútil comportamento de outrora, mas nascemos para um santo procedimento. Tendo isso em mente, Pedro começa o capítulo 2, nos 3 primeiros versículos, dizendo o seguinte: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Pedro concluiu o capítulo 1 falando que nós temos a divina e permanente semente em nós, que é a palavra de Deus. O ponto com isso é que se nós temos a palavra de Deus em nós, como uma semente da qual nós nascemos, logo os frutos dessa semente em nós devem ser evidentes e devem ser constantes também. Então, voltando à leitura que fizemos, o apóstolo citou ali algumas coisas das quais nós devemos nos despojar, isto é, nos desfazermos. Primeiro, ele fala sobre toda maldade. Isso envolve pecados notórios como mentiras, adultérios, imoralidades em geral, mas também envolve a maldade em nosso coração, com a qual nós nos dirigimos a outros. Essa maldade, por exemplo, pode ser manifestada num gesto bruto de ira de um pai para com um filho que está tirando a sua paciência. Ou essa maldade no coração pode ser manifestada num marido que desonra a sua esposa publicamente porque está magoado com ela. Ou ainda pode ser manifestada em palavras que, como espada, são usadas para ferirem outras pessoas. Pedro disse: abandonem toda maldade. Pedro também disse para abandonar todo o dolo. Dolo significa engano e está relacionado à nossa fala. Pedro vai dizer mais para frente sobre Jesus que dolo algum se achou em sua boca. E ele ainda vai instruir mais para frente também: evite que seus lábios falem dolosamente. Então é um alerta aqui para não proferirmos enganos e mentiras com a nossa boca. Hipocrisia, ele continua, isto é, fingimento, dissimulação, ocultar quem nós realmente somos, ocultar nossas intenções, o que também está ligado ao engano. Hipócritas agem de modo a enganar quem realmente são. Um exemplo bem grotesco da hipocrisia são os fariseus da época de Jesus, que agiam de modo admirável externamente, mas sabemos que por dentro estavam cheios de pecados e más intenções. Então, o ponto é, devemos ter um comportamento externo que é acompanhado também por um coração limpo, caso contrário à hipocrisia. Ele também fala para abandonarmos a inveja, que é um forte desejo pelo que o outro tem, ou um forte desejo de insatisfação pelo sucesso do outro. Devemos nos desfazer disso, aprendendo a estar contente com o que temos e a nos alegrarmos também com a alegria dos outros. Ele também diz para abandonarmos toda sorte de maledicências. Maledicência que é falar de um modo difamador. Em outras palavras, falar mal do outro. Pedro é bem enfático sobre arrancar esse mal por completo. Não devemos difamar os outros, nem parente, nem cônjuge, nem autoridades, nem presidente, e nem devemos ansiar por ouvir mal dos outros. Em contrapartida, precisamos desejar o genuíno leite espiritual. Ele fala para desejar ardentemente e traz até a ilustração de um recém-nascido com fome,
que anseia pelo leite de sua mãe. Assim, nós devemos também desejar pela palavra do Senhor, pelo próprio Senhor. E deste modo, e somente deste modo, cresceremos para a salvação. E então, quais destas coisas você precisa melhorar? Continue meditando nesse texto para poder aplicá-lo no seu dia. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.